eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. No vídeo de hoje, eu vou contar o que eu achei de O que Aconteceu com Annie, da C.J. Tudor, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. O que Aconteceu com Annie chegou primeiro aqui pelo Intrínsecos, que é uma caixinha por assinatura que vocês sabem, nós somos embaixadores aqui no Pausa. Mas eu ainda não fazia parte da Intrínsecos quando veio. E a Intrínseca perguntou um dia qual dos livros da Intrínseca que eu gostaria de ler. E eu escolhi O que Aconteceu com Annie. Eu já tinha lido O Homem de Giz. Na verdade, eu ouvi o audiobook de O Homem de Giz. E já tem resenha aqui no canal, vai estar aqui nos cards para vocês. Então, mais do que justo, eu resolvi ouvir e ler O que Aconteceu com Annie. Sim, ouvir e ler, você não ouviu errado, pois eu ouvi o audiobook e li o livro. Os dois em paralelos, porque assim eu consigo adiantar um pouco mais da leitura para vocês. O que Aconteceu com Annie é um livro de suspense, meio thriller, investigação, que vai trazer pra gente o que a gente já conhece da escrita da C.J. Tudor. Uma escrita com personagens que não são os melhores personagens do mundo, não são personagens feitos para você gostar, eles são personagens questionáveis. É uma escrita cheia de suspense que vai caminhando bem aos poucos para contar pra gente o que tá acontecendo. Lá em O Homem de Giz, a gente tinha meio que uma volta ao passado para descobrir o que tinha acontecido ali também. Aqui não é diferente, nós temos um professor que volta para sua cidade natal para descobrir o que aconteceu com Annie. Na verdade, ele bem sabe o que aconteceu com Annie. Mas ele recebe um aviso de que o que aconteceu com a Annie está acontecendo de novo. E ele precisa parar o que está acontecendo. Então ele volta, começa a entender o que está acontecendo ali. E a gente sabe que morreu uma professora e o filho dela. E eles foram... ela cometeu suicídio e matou o filho. É uma história bem pesada, bem difícil, mas... essa cidade parece não ser assim o lugar das histórias fáceis. Então a gente vai acompanhar esse narrador, esse nosso protagonista, em busca da verdade, de tentar entender o que aconteceu e principalmente quem chamou ele aqui. Qual é esse mistério todo que está acontecendo? Eu gosto muito do mistério dessa história. Eu tenho alguns prós e contras com essa história. Eu acho que a C.J. Tudor não é, assim, uma escritora talvez para todo mundo, porque tem gente que vai amar e tem gente que vai odiar. É bem 50-50. Eu acho que pode ser bem dividido. Eu gosto da escrita dela. Eu acho principalmente que ouvir os livros dela são sensacionais. Eu acho que são livros que são feitos para serem narrados. A história caminha muito bem, parece que eu tô ouvindo e assistindo uma série de TV, então eu gosto bastante de ouvir os livros dela. Tem mais um que já saiu, que eu tô aqui com ele no Intrínsecos pra ler, provavelmente logo eu vou ler também, porque eu gostei bastante. Vocês sabem que eu sou a filha dos thrillers, eu gosto de suspense, eu gosto do negócio que vai me levando aos poucos pra conhecer aquela história. E uma das coisas que também talvez vocês já sabem comigo é que eu gosto de finais abertos. Nem tudo precisa ter explicação pra mim. E aí entra um ponto dessa história a qual eu não gostei. Eu acho que todo o suspense, todo o mistério, todo o não sei o que está acontecendo deste livro é maravilhoso. E a hora em que ela conta, parece que perde um pouco a graça. Pelo menos pra mim. Eu gostava muito de tudo que estava acontecendo, eu estava muito envolvida na história, eu estava assim, meu Deus, que mistério, que negócio gostoso de ler. E aí a hora que ele começa a me contar as coisas, parece meio que perdeu a graça. É meio estranho, foi meio frustrante. Porém, ele não deixa de ser um livro bom. Ele é um livro muito bom, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu achei muito bem construída a história. Eu acho que a C.J. faz isso muito bem. Ela constrói personagens os quais você não gosta, mas ao mesmo tempo você consegue ficar ligado a eles de alguma maneira. Você se interessa pelo que aconteceu. Aqui no caso a gente tem o nosso protagonista, que eu esqueci o nome dele agora. Esse é um problema quando eu escuto audiolivro, às vezes eu esqueço o nome de alguns personagens. Porém, a gente tem o nosso protagonista aqui, que ele meio que sabe que aconteceu algo com a irmã dele, enfim, aconteceu algo com a irmã dele, a gente não sabe exatamente o que, a gente sabe que nem todas as verdades são reveladas pra gente aqui,
Porém, o que aconteceu com a Anne aconteceu com outras pessoas. E o grande mistério é realmente entender o que aconteceu com a Anne. E boa parte do livro é isso. E é muito legal você tentar entender o que realmente aconteceu com a Anne, qual que é o mistério que guarda essa cidade, se é realmente algo sobrenatural, se foi algo que não é sobrenatural, enfim, isso é muito interessante. A questão é, todo esse mistério é tão envolvente, parece que a hora que ele é contado, não que a resposta que nos venha é ruim, a resposta é boa. A forma com que as coisas estão ali equilibradas fazem muito sentido. Só que, não sei, o mistério estava tão mais interessante antes dela ter contado pra gente. E ao mesmo tempo a gente se envolve na busca desse protagonista, porque a volta dele pra casa, porque ele ficou muito tempo longe dessa cidade, essa cidade traz muitas lembranças ruins pra ele, foi ali onde ele perdeu a irmã, o pai, a mãe, enfim, ele perdeu todo mundo ali. E quando ele volta, apesar de as coisas estarem diferentes, ainda continua tudo igual. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ligar que ele não é o cara 100% correto. Ele é um apostador, ele tá devendo dinheiro, ele é o cara que mente, ele não é um protagonista herói, ele não é. Isso eu gosto muito dentro da história. Eu gosto de personagens em qual você não pode confiar, que eles são... não são 100% bons, nem 100% maus, porque assim são as pessoas. E eu sou fã de Chuck Palahniuk, então você já sabe que esses são meus protagonistas preferidos. Então eu gosto bastante do nosso protagonista por causa disso. Porque ele tá envolvido na história, porque de certa forma a irmãzinha dele morreu. E a forma com que ela morre, a forma com que ele vai contando pra gente como essas coisas vão acontecendo, você entende que é algo muito difícil para uma criança, um adolescente lidar com tudo isso. E a mesma forma que ele é um cara que aposta, que tá devendo dinheiro, que mente, ele é um professor que tá ali lidando do lado das crianças que estão sofrendo bullying e tentando defender elas. Então, de certa forma, ele compreende as coisas como acontecem. Então, eu gosto bastante do nosso protagonista, apesar dele não ser 100% amável. Ele tem muita coisa ali que precisa ser resolvida internamente, talvez muita terapia, mas ele é um cara que tenta fazer o certo da forma errada. Eu acho que a gente pode dizer isso. Mas enfim, esse livro tem alguns elementos de sobrenatural, porque a história vai mover aí um pouco de história das bruxas, me lembrou um pouco aquela história do Stephen King, A Hora do Vampiro, acho que é A Hora do Vampiro, que tem um negócio, enfim, no fundo da cidade, sabe? Ela tem mais ou menos esse mesmo estilo, assim. Então ela tem uma vibe ali meio Stephen King em certo ponto, por brincar um pouco com essa questão sobrenatural. É mais sobrenatural do que O Homem de Giz, porém ainda continua sendo muito real porque as coisas interferem ali na verdade. Só que, ao mesmo tempo que é sobrenatural, se você tirar totalmente a área sobrenatural, a história meio que se explica também. Pode ter algumas coisas que talvez tenham uma explicação menos sobrenatural para as coisas. E isso também faz sentido dentro da história, sabe? Então, eu acho que é um bom livro. Apesar de eu me decepcionar um pouco quando as coisas são explicadas, porque eu acho que perde um pouco a graça, talvez se a gente tivesse um final aberto... se a gente tivesse o final aberto, eu ia amar tanto esse livro. Ele ia entrar para um dos meus preferidos. Eu adoro quando o escritor não deixa tudo pra gente, sabe? Eu gosto quando ele deixa a gente pensar, que ele deixa a gente viver ali no mundo da imaginação, não saber se tudo aquilo era verdade ou não. Eu gosto disso. Eu gosto de entrar num mundo em que eu não vou ter todas as respostas. Mas eu sei que isso é algo muito pessoal pra mim. Eu sei que tem gente que odeia isso. E se o autor deixar as coisas abertas, a pessoa quer explicação, ela quer entender. Então vai muito de gosto pessoal, realmente. Aqui você pode ir tranquilo que a escritora vai explicar tudo pra você. E é um livro muito rápido de ler. Eu escutei o audiobook na Outbooks. E foi super rápido, assim. Eu acho que eu levei uns 2, 3 dias ouvindo e lendo. Então eu ouvia durante o meu trabalho... em alguns momentos de tarde, quando estava mais tranquilo, e eu lia antes de dormir. Não é um livro de terror, tá? Não é um livro que vai dar medo, não é um livro que vai te assustar, não é um livro que vai fazer você não dormir à noite. Ele é um livro super ok.
mas ele tem uma grande carga de suspense mesmo, tipo, de deixar você aflito, de tentar entender. 73% do livro, você ainda tá se perguntando o que diabos aconteceu com a Annie, sabe? O que aconteceu com essa menina? E aí, pelo menos umas 73% ali do livro, você tá tentando lidar com isso. O que ia acontecer com a Annie? O que tá acontecendo nessa cidade, sabe? E aos poucos aí você vai se entendendo. Tem uma parte de ação, explosões, sangue voando por toda parte, talvez. Eu acho que daria um bom filme, ou uma boa série, sabe? Tipo de uma minissérie, assim, com poucos episódios. Eu acho que daria uma boa história visual. Eu acho que esse livro é bem visual. Ele seria uma história visual bem interessante. Ele tem um pouco de Stephen King, eu achei. Eu sou muito fã de Stephen King, vocês já sabem disso. Enfim, eu não preciso nem dizer isso. Mas eu achei que tem umas inspirações, uns pezinhos em King, assim. Da forma da história mesmo, sabe? Um pouco de Pet Sematary e A Hora do Vampiro, sabe? Misturado um pouco ali com Castle Rock. Enquanto eu tava lendo a história, eu via muito a segunda temporada de Castle Rock. Muito, assim, visualmente. Era muito pra mim a segunda temporada de Castle Rock. Então, se você gosta de Stephen King, dessas histórias, provavelmente você vai curtir o que aconteceu com Annie. Provavelmente você vai gostar. A C.J. Tudor escreve muito bem, eu gosto bastante. Sei que tem algumas pessoas que não gostam dela, mas eu acho que ela escreve lindamente bem. Se você lê em voz alta, o livro dela é maravilhoso. Ele é um livro pra ser narrado. Por isso que eu falo que é tão gostoso ouvir os livros dela. É um livro perfeito, ele funciona muito bem com audiobook. Então, fica aí a minha dica de hoje. O que aconteceu com Annie, da C.J. Tudor, lançado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca. Se você gostou, compra o livro com o meu link da Amazon, tá aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente aqui no canal a continuar trazendo resenhas e melhorando todo o nosso setup aqui para gravar vídeos ainda melhores para você. Eu espero sinceramente que você fique curioso e descubra o que aconteceu com a Annie e depois venha aqui nos comentários e comente comigo o que você achou dessa história. Se você já leu o que aconteceu com a Annie, cuidado com os spoilers, mas também comenta aqui embaixo pra gente discutir essa leitura. Nós temos um grupo no Telegram, onde vocês ficam sabendo antes de todo mundo que livro que eu tô lendo, a gente conversa por lá, bem bacana, tem o link no box de descrição por aqui. Em outubro a gente completa 10 anos de canal e a gente tá com uma wishlist na Amazon, então caso você queira me mandar um presente, tá aqui, a gente vai abrir todos em live aqui no YouTube, vai ser bem legal pra gente comemorar esse aniversário muito feliz. Vai ter bolo sim, vai ter vela, vai ser um aniversário bacana, já que a gente tá em distanciamento. Vai ser um aniversário virtual, mas vai ser muito legal. Eu conto com a sua presença. É isso, pessoal. Tem muita coisa nova vindo por aí, mas eu vou avisando aos poucos. Enquanto isso, tem vídeos aqui do lado pra você assistir. Eu espero que você confira essas outras resenhas e a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo grande pra você. Deixe seu like e se inscreve também, hein? Tchau!